Bom, gente, chegamos aí a mais um volume desse DVD. Bom, o que vocês estão visualizando aqui na lousa é o trabalho da primeira, segunda e terceira declinação. As declinações, na verdade, é uma questão um pouco mais de decoreba. Por quê? O que acontece? Quando você analisa um substantivo, que as declinações elas vão lidar com substantivos. Você tem aqui, ó, Sofia, Agape, Neanias, Profetes, Logos, Rodós, Ergon, Ainon, Nix e Pir. São todos substantivos. E eu enfatizei muito a aula concernente à questão do artigo. Se você bater o olho, sabe o que é um artigo, conseguiu memorizar os artigos em gregos, então você não tem o que esquentar a cabeça com questões das declinações, que é a primeira, a segunda ou terceira. Mas eu estou passando essa questão das declinações apenas uma visão panorâmica para o seu aprendizado. Lembra se uma pessoa chegar, pô, você estudou grego com o professor Fábio Sabino? Ele passou o que é as declinações? Bom, você pode falar assim, primeiras declinações é o seguinte, vão lidar com o gênero feminino, com algumas exceções. A segunda declinação vai trabalhar com o gênero masculino, com a terminação em os. E a terceira declinação vai lidar com o quê? Com as terminações de consoantes. Isso são declinações de substantivos. Bom, aqui na lousa eu não coloquei as declinações concernentes aos 4 casos que nós aprendemos. Quais foram os 4 casos que eu ensinei para vocês do artigo? Caso nominativo, genitivo, acusativo, dativo. Tem o vocativo também. O que é um vocativo? Ao homem. Isso é um vocativo, tá? Então isso aí é simples. Você bater um olho, você verá a terminação, até mesmo é muito fácil dentro de uma oração. Então as declinações, como eu falei, a primeira declinação, que lida a primeira declinação? É quando você pega um substantivo, o qual o término desse substantivo, que no caso é aqui, ó, o término do substantivo que está em azul, com exceção desses dois que eu vou explicar, tá? É quando você tem a terminação em alfa ou em eta. Quando você tem um substantivo, que a terminação desse substantivo é em alfa ou ele está em eta, então pertence à primeira declinação que vai lidar com o gênero feminino, ok? Mas o que existe? Também na primeira declinação, existem substantivos que eles terminam em as e es. Quando esses substantivos terminam em as ou es, qual gênero eles pertencem? Ao gênero feminino ou masculino? Bom, gente, se está nessa coluna, então pertence ao gênero feminino, ou melhor dizendo, pertence à primeira declinação e não aos gêneros femininos. Exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, Neanias e Profetés. A terminação está em as e es. Essas duas terminações pertencem à primeira declinação. Aí vem a pergunta: esses dois substantivos são gêneros femininos ou masculinos? Como que é que você identifica, por mais que as terminações pertencem à primeira declinação, que a primeira declinação ela lida com o quê? Vamos lá? Ela lida com o gênero, vamos colocar aqui, ó, feminino. A segunda declinação, ela lida com o quê? Lida com o gênero masculino. E a terceira declinação, lida com o quê? Se você olhar com todos os gêneros, masculino, feminino e neutro, tá? A terceira declinação vai lidar com os 3 gêneros dos substantivos, tanto o gênero masculino, feminino e o neutro. Belezinha? Então aqui eu vou colocar aqui, vai. Masculino, feminino e o neutro. Pronto. Com os 3. Agora, voltando aqui, o que é que vai me identificar que essa terminação em as e es pertence à primeira declinação? Se diz que a primeira declinação trabalha com o gênero feminino, como que eu vou identificar que essa terminação que pertence ao gênero feminino da primeira declinação não é feminino e sim masculino? Com o quê? Aqui, gente, o que eu sempre enfatizei. Olha aqui, ó. O que eu tenho aqui? Tenho 2 artigos. E esses artigos são femininos? Não. Esses artigos são masculinos.
masculinos. Então, o que vai identificar, por isso que eu enfatizei muito a aula do artigo e não do substantivo. Porque os substantivos, eles variam por causa das suas devidas, o quê? Declinações. Tá certo? As terminações. Porém, os artigos, eles seguem o quê? Eles seguem um paradigma. Tanto na primeira, segunda ou terceira declinação, ele vai seguir um paradigma. Ok? O paradigma que eu digo é, o gênero feminino, o artigo vai ser esse, no gênero masculino vai ser ro, e no gênero neutro vai ser to. A diferença vai ser dos casos nominativo, genitivo, acusativo e dativo. Essa é a única diferença concernente aos artigos. Mas quando você chega em declinação, para não ser aquela aula maçante, porque isso aqui irrita os alunos quando vai lidar com declinações, então o que eu aconselho o aluno a fazer? Grave o quê? Isso aqui, apenas isso aqui, ó. Grave isso, 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 isso. Então você sabe que o substantivo que termina em alfa e eta pertence à primeira declinação, as e es pertence à primeira declinação. Grave isso primeiro. Segunda questão, declinação da segunda declinação. Grave que o substantivo que termina em os pertence à segunda declinação. E os substantivos que terminam em consoantes pertencem à terceira declinação. Primeira coisa que você vai gravar. Vamos voltar? Quando é que eu sei que um substantivo está na primeira declinação? Vou até tampar aqui a luz aqui. Quando é que eu sei? Quando ele termina em alfa e eta, ok? Ou em as e es, beleza? Quando é que eu sei que um substantivo pertence à segunda declinação? Quando ele termina em os. Quando eu sei que um substantivo ele pertence à terceira declinação, quando ele termina em consoante. Então, por aqui é isso aqui. O que você faz? Vai treinando. Escreva vários substantivos, né? Pegue um dicionário, que seja alguma coisa, e comece a escrever substantivos. E veja quantos substantivos terminam em alfa, quantos substantivos terminam em eta, quantos substantivos terminam em as e es. Apesar que eu vou passar esse materialzinho tudo para vocês aí, tá certo? Agora, o que causa uma dor de cabeça quando vai lidar com declinações é justamente nessa questão. Por quê? Você tem substantivo feminino, exemplo, Sofia, sabedoria, agape, amor, né? Sabedoria, re, Sofia, re, agape. Então nós temos a sabedoria, nós temos o amor. Aí só tem um probleminha. Agape, amor, para o português é gênero que? Masculino. Porém no grego é feminino. É onde existe o problema na tradução, tá? Aqui nós temos aqui, ó, re, agape. Aqui, ó, nós temos aqui, ó, o que é isso daqui? Isso aqui se trata de um artigo. E esse artigo é um artigo do gênero feminino, não é masculino. Então, logo, eu tenho que afirmar o quê? Que ambos os substantivos estão no gênero feminino. Por mais que na tradução, no caso do agape, aqui no caso do amor, eu tenho a questão do gênero masculino para o português. Só que isso se trata de uma questão do português e não do grego. O grego é amor, né? Ou poderia colocar um outro vocábulo aqui. Então, o que eu tenho que identificar na primeira declinação? Não somente a terminação do gênero feminino, mas também visualizar o artigo que está aqui. Porque é o artigo que vai me definir a questão do gênero. Onde eu quero adentrar? Nessa questão aqui de baixo, ó. Por mais que eu tenha a terminação em as, eu tenho a terminação em es, que é característica da primeira declinação do gênero feminino, olha o que eu tenho antecedendo os vocábulos aqui, ó. Eu tenho artigos no gênero masculino. Logo, então, ambos os vocábulos, eles são pertencentes à primeira declinação, não por questão do artigo, mas por questão da terminação. Então, preste bem atenção. Declinações, você não vai lidar com o artigo vai definir em qual gênero está aquele vocábulo. As terminações são características das suas devidas terminações, ou seja, das suas devidas declinações. Então, se eu tenho um substantivo que termina em alfa ou em eta, pertence à primeira declinação. Eu tenho substantivos que terminam em as e es, pertencem à primeira declinação. Porém, quando eu tenho um substantivo que ele tem a terminação em as, ele tem a terminação em es, bate o olho no artigo. Se o artigo é do gênero masculino, logo então eu tenho que traduzir esses dois vocábulos para o gênero masculinos, por mais que façam parte as suas terminações da primeira
declinação. Entenderam? Bom, o que você faz? Volte o DVD e para você memorizar. Isso aqui é questão de memorização. Aqui, ó. É só bater o olho aqui, senhores, ó. Coisa simples, tá certo? Mas as pessoas confundem às vezes, achando que as e o es são gêneros femininos. Por isso que eu enfatizei a aula de artigos com os senhores, tá bom? Bom, gente, na segunda declinação, o que acontece? Também gera-se os seus devidos problemas. O que é característica da segunda declinação? Quais os substantivos que pertencem à segunda declinação? São aqueles substantivos que a terminação do vocábulo é os, como aqui, ó, logos, ó, termina em os, rodós, termina em os, com exceção do ergon, on, que é neutro. Então, na segunda declinação, todo vocábulo que termina em on pertence à segunda declinação. Todo substantivo que termina em os pertence à segunda declinação. Agora, nós temos um substantivo aqui, logos, termina em os, aqui em os, aqui em on. Logo, on se trata do neutro. Toda vez que você ver um substantivo que termina em on, primeiro ele pertence à segunda declinação, ele está fazendo parte do neutro, beleza? O que é o neutro? É quando ele serve tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino, tá certo? Ergon aqui, ergon é trabalho. Então, o trabalho. Então, tanto o gênero masculino quanto ao gênero feminino, tá certo? Bom, agora, o que é interessante aqui, ó, nesses dois? Ambas têm a mesma terminação. Onde está a diferença? Aonde? No bendito artigo. Esse artigo aqui pertence a qual gênero? Masculino ou feminino? Bate o olho aí. Qual gênero pertence? O de cima você já sabe que pertence ao gênero masculino. E o eta aqui, o re, pertence a qual gênero? Feminino. Professor, então esse vocábulo é feminino? Sim, é feminino. Por mais que a terminação seja da segunda declinação. Mas o que vai me direcionar se esse substantivo é masculino ou feminino é justamente o artigo. O mesmo caso aqui, senhores, está vendo? As terminações, aqui, ó. O que vai coordenar aqui é o artigo, ó. Aqui já está claro, ó. Feminino, feminino, masculino, masculino. Mas as terminações pertencem à primeira declinação. Mesmo caso aqui. Nós temos os, on. Nós temos ro, re, to. Aqui é o artigo do neutro. Então, o artigo do neutro será to. Isso aí você tem na gramática. Ro é o artigo do gênero masculino e re é o artigo do gênero feminino. Então, nós temos aqui rologos, a palavra, re-rodós, o caminho. Olha outro problema aqui, ó. Quando você pega rodós, que é caminho, em grego está aqui, para o português qual gênero é? Masculino. Mas em grego esse substantivo é do gênero feminino. É isso que dá nó na cabeça das pessoas quando vão estudar um pouco do grego. Por quê? Lógico, somos brasileiros acostumados com o nosso idioma, então acabamos tendo complexibilidade em entender alguma coisa. Mas aqui é gênero feminino. Por isso que existe problemas na tradução. Para o escritor entender, ou o tradutor, não o escritor, o tradutor, entender como que ele vai adaptar um substantivo que está no feminino e colocar ele no gênero masculino. Então, se você colocasse em vez de caminho, a estrada, melhoraria ou não? Melhoraria. E Jesus, a estrada. Aí você para, hoje, nos dias atuais, no século XXI, quando você fala estrada, você vai pensar logo no quê? Pô, talvez uma pavimentação, numa estrada onde passa vários veículos. Aí você vai falar, nossa, como que eram as estradas daquela época? Quando você fala de caminho, você pode falar caminho no meio do mato, né? Caminho na montanha, caminho, sei lá, no meio de qualquer lugar. Mas quando você fala de estrada, é diferente. O teor entre caminho e estrada, no nosso idioma, tem uma certa diferenciação. Mas aqui no grego, aqui é caminho. Só que o gênero aqui é feminino. Aí você chega e traduz para o masculino, aí fica meio complicadinho. Aí você coloca estrada, já vem uma outra coisa na cabeça. Então imagine o tempo. Os quais os tradutores tinham que traduzir. E sabendo que um substantivo estava no gênero feminino, e para parafrasear, porque eu sempre falo, as pessoas não acreditam nisso, né? Que a Bíblia em si, a partir do momento que você sai da língua originária dela, você gera o quê? Você gera um parafraseamento, e não tem como ocorrer disso. Você vai parafrasear sim, não tem como ocorrer. Então depois nós temos aqui to ergon, que é trabalho, né? O trabalho, que é o caso neutro.
Então, resumindo, os substantivos que terminam em os pertencem à segunda declinação. O que é característica da segunda declinação é característica do gênero masculino. Porém, existem substantivos que têm a terminação em os e não são masculinos, são femininos. Para isso eu tenho que prestar atenção no quê? No devido artigo que antecede o substantivo. A mesma coisa é o neutro. Todo substantivo que termina em on, ele pertence à segunda declinação. Porém, neutro trata-se do quê? O neutro trata-se do gênero masculino e do gênero feminino. Ok? Então é isso aí. Então nós temos aqui amor, jovem, profetas, né? Nós temos re, Sofia, a sabedoria, re, agape, o amor, ronianizo, o jovem, que seja, ro, profetés, o profeta, ro, logos, a palavra, ou o verbo. Aqui ver, muitas pessoas colocam aqui a tradução de a palavra. Só que olha o que significa ro, logos. Quando você fala a palavra, para o português, você está colocando em qual gênero? Feminino, certo? Então a tradução ficou o quê? O verbo, o logos, o verbo. Aí você fala verbo. Quando você fala de verbo, você está trazendo tudo bem, que é uma palavra, mas é uma coisa que traz o quê? Ação, né? Não simplesmente apenas palavra, mas verbo. Então, só que para que exista esse verbo, para que ele tenha ação, é preciso que exista o quê? O quê? Eles têm que estar dentro do quê? De uma oração. Bom, não, aqui não é teologia, deixa para lá, vai. Aqui, rirodós, que é o caminho, né? E toergon, que é o trabalho, que pode ser tanto gênero masculino ou feminino. Uma outra questão que já levantar, aproveitar aqui, é que quando você tem um substantivo, que nós temos aqui, ó, substantivos, quando um substantivo, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui, quando um substantivo não estiver antecedido pelo seu artigo, você vai traduzi-lo como ou sabedoria ou uma sabedoria. Porque no grego não existe artigo indefinido, tá certo? Então, na ausência do artigo definido no grego, não, assim, como não existe uma forma para o artigo indefinido, na ausência do artigo em grego, você vai traduzir, você pode traduzir o vocábulo apenas como sabedoria, caso não haja o artigo. O que eu não posso fazer no grego é, na ausência do artigo, colocar a sabedoria. Não. Porque quando eu coloco a sabedoria, eu estou dizendo que ali existe um artigo, tá certo? Então em grego segue essa regra. Então se você tiver um artigo, você vai colocar a sabedoria. Também você não vai colocar uma sabedoria, porque aqui eu tenho um artigo definido. Agora, na ausência do artigo definido, você pode falar uma sabedoria, ou apenas sabedoria. Agora, o que você não pode fazer na ausência do artigo é colocar a sabedoria. Isso você não pode fazer. Belezinha? Isso serve tanto para o gênero feminino, o gênero masculino, que seja, até mesmo neutro. Ok? Bem claro para vocês que isso aí foi uma coisa que na aula de artigo eu acabei esquecendo e também ninguém me perguntou se existia uma forma para o artigo indefinido no grego. Então eu já acabei aqui fazendo essa correção aqui. Bom, gente, então nós já sabemos o que é a primeira declinação, o que ela lida, a segunda declinação, o que ela lida, e a terceira declinação. Ela vai lidar com os três gêneros, porém o que é característica da terceira declinação é que a terminação do substantivo será em consoante. Agora, gente, tem uma diferença. Quando nós dizemos em consoante, nós estamos utilizando o radical do substantivo. O radical, porque o nominativo você vai ter a terminação em quê? Ou você vai ter terminação em os, ou você vai ter terminação em a, e, as, es, o que seja. Então você tem que chegar ao quê? No caso genitivo e tirar a terminação. Pega um substantivo no gênero genitivo, tira a terminação, os, o que seja. Sobrou uma consoante? Ok, sobrou, pronto. Então você está na terceira declinação, beleza? E aqui nós temos os artigos. Então aqui já me identifica que substantivo ele é masculino. Esse substantivo já está me identificando que ele é no gênero feminino. E esse artigo está me identificando que esse substantivo está no caso neutro, tá certo? Então nós temos aqui tempo, aion, tempo, nix, que é nix, deixa eu lembrar, nix. Deixa eu procurar aqui, nix. Ah, tá. Noite, e aqui nós temos fogo. Então nós temos aqui o tempo, aqui nós temos a noite e aqui nós temos o fogo. Então esse fogo, volto.
O fogo, quando você fala de fogo, no português, o que é gênero? O masculino. Porém, no grego é neutro. É neutro. Não vai falar foga. Entende? Então essa é a diferenciação que existe. Então aqui, gente, apenas uma visão panorâmica. Logo, vocês têm o material em mãos aí, que eu estou trabalhando com vários vocábulos pertencentes à primeira declinação, vários vocábulos pertencentes à segunda declinação e vários vocábulos pertencentes à terceira declinação, tá certo? Então aqui está a aulinha que todo mundo maceta nisso. Então, resumindo, o que você vai ter que gravar dessa aula de declinação? Apenas isso. Os vocábulos substantivos que terminam em alfa, e, as, es. Pertence à primeira declinação. Aí você pergunta, professor, o que isso aí serve para o aprendizado do grego? Olha, gente, apenas artigo substantivo, só para você saber que se trata de substantivo. Se você já sabe o que é o artigo, sabe o que é o substantivo, bom, vai fazer o que, né? Isso aí são os gramáticos. Os gramáticos, eles que analisaram, eles que se lascaram todos para saber isso, né? Que nem todos os substantivos, as terminações dos substantivos coincidiam. Então eles sabiam que não seguiam uma regra. Daí depois, ao pesquisar, aí surgiu o que é um paradigma, uma regra do quê? De 3 tipos de terminações de substantivos. Aqueles que terminam em alfa e eta, em as e es, são da primeira declinação. Os que terminam em os são da segunda declinação. E os que terminam em consoantes, as terminações dos substantivos, dos seus devidos radicais, são da terceira declinação. Apenas isso. Que coisa, né, gente? Bom, mas é isso, né? Então, como é um curso de grego, vocês terem essa visão panorâmica, logo. Professor, mas por que o senhor não aprofunda mais esse curso de grego? Veja bem, gente. Aqui eu não estou dando um curso de graduação em letras. É diferente, tá? Graduação. Se fosse um curso a nível de graduação, com certeza não seria o preço que vocês pagaram e também não seria apenas 6 DVDs, né? Seriam muito mais do que isso. Para destrinchar tudo isso, agora imagine o preço que daria. Mas pelo menos é o suficiente para você dar um impulso no seu aprendizado. A visão panorâmica que vocês estão tendo, detalhada, com didática, com dinâmica, é o impulso os quais vocês têm para depois fazer o quê? As gramáticas vocês já têm em mãos. A gramática lhe fornece um curso de graduação. A visão panorâmica você tem. Então o que você faz? Tire seu tempo, já tem a visão panorâmica e se aprofunde na gramática. Aí sim, você não precisa mais pagar mais nada, uma vez que você já tem uma ideia de como é, você já consegue desenvolver uma didática, uma dinâmica dentro de si mesmo e você pode estudar por si mesmo esse curso. Por isso que eu fiz isso, porque, bom, se eu for dizer para vocês, o curso de grego eu aprendi sozinho, a gramática eu aprendi sozinho, e tem mais, eu não tive professor não, tá? Tá certo? Não tive professor não, eu tive que me virar para aprender esse grego bíblico. E hoje eu tenho a gramática decorada na minha cabeça, entendo o que diz, conheço muito bem, para poder passar e transmitir para vocês. O que eu estudei foi aramaico bíblico, aramaico targúmico na USP, tá? E o hebraico eu aprendi, lógico, o hebraico e grego eu aprendi no seminário. Agora, lógico, o que eu passo para vocês, com didática dinâmica, vocês podem pesquisar na internet, várias pessoas ensinando hebraico e grego. Veja o diferenciado, veja a didática e a dinâmica de cada um. Veja se eles vão simplificar ou se eles vão complicar o aprendizado de vocês. Tá certo, senhores? Muito obrigado, sucesso a todos vocês. E o próximo volume agora é acerca de verbos. Aí vamos levar um tempinho só para ter noção o que é a questão verbal. E antes de você ler, se possível, antes de você ver o próximo volume, que é sobre os verbos, dê uma lida na sua apostila concernente aos verbos. Veja o que você compreende, veja o que você entende. Grife tudo aquilo que parece ser complexo para você. Grife. E aí no DVD você tira as suas dúvidas, tá certo? Então está aí. Resumindo, aula de declinações. Um abraço, sucesso a todos vocês, até a próxima aí. Olá a todos vocês. Bom, gente, chegamos na parte final desse curso. Algumas pessoas dizem que será a parte mais complexa de um curso de grego, que é a questão verbal. Por que a parte mais complexa? Porque são muitas questões a serem decoradas. É uma questão tão fácil. O que ajuda nesse aprendizado desse curso de grego? É que se você tem um programa que eu tenho chamado BibleWorks, você não precisa, quebrar a cabeça para encontrar a questão dos modos, tempos e vozes
dos verbos. Basta apenas você ter o programa, coloca o mouse e este programa vai solucionar todos os seus problemas. Mas para aqueles que não têm esse programa e tem apenas o dicionário, tanto que os dicionários e léxicos e gramáticas, etc. e tal, estão todas relacionadas no final da apostila, o qual eu enviei para vocês. A referência bibliográfica está aí. Bom, se tratando do verbo, o que o verbo trata? Primeiro que o verbo vai tratar, primeira questão, o verbo vai tratar de ação ou de ações, de estado, vai tratar de fenômeno natural, de fenômenos naturais, vai tratar de ocorrências ou ocorrência e vai tratar de desejos ou desejo. Bom, dentro das ações, uma questão que um verbo declara uma ação, ou seja, o sujeito. Toda oração existe o quê? Existe o sujeito, o verbo e o predicado. Pode ser complementação do objeto direto, indireto, o que seja. Nós sabemos que o sujeito em grego, nós o identificamos pelas terminações do substantivo, ou para ser mais preciso, diante do artigo que existe. Então o verbo ele tem uma questão de uma ação. Essa ação pode ser caminhar, estudar. Tanto caminhar e estudar, esse ar, nós chamamos do primeiro infinitivo do português. Depois nós temos o segundo infinitivo, que é ir, e o terceiro infinitivo, que é o ir. Então, no dicionário em português, nós vamos encontrar o quê? Primeiro, os substantivos, ou no caso, desculpe, os verbos nos seus infinitivos, no ar, ir. Sempre a terminação do vocábulo. O verbo também pode ser uma questão de estado, ser e ficar, ok? Ser e ficar, uma questão de estado. Nós temos também de fenômenos naturais, chover, amanhecer, etc. e tal. Temos também as ocorrências, acontecer, suceder. E por último nós temos desejo, almejar, querer, etc. e tal. Tá certo? Aqui só uma introdução e vamos ao mais o que importa agora. Olá a todos vocês. Bom, gente, vamos dar continuidade com essa questão dos verbos em grego. Bom, gente, falando-se de verbo, nós vamos lidar com o tempo. Primeiro, que essa questão de tempo é de suma importância dentro do grego bíblico. Eu coloquei aqui os tempos mais utilizados. Primeiro tempo. O tempo ele expressa o aspecto, qualidade ou tipo da ação. É assim, um pouquinho diferente do português, né? O presente, o passado, o futuro, aquela coisa toda. Então a questão do tempo no grego ele vai expressar o que? Um aspecto. Esse aspecto pode ser igual ao quê? A qualidade ou tipo da ação. Esse tipo da ação pode ser o quê? Presente, que vai trazer como uma ação contínua. Então um verbo no grego, quando ele está no presente, então ele está trazendo uma questão de uma ação contínua. Exemplo, eu vivo. Tá? Apenas um pequeno exemplo para vocês entenderem. Existe também a questão do tempo, a questão do futuro. Isso aqui idêntico ao português, né? O futuro que vai acontecer. Exemplo, eu voltarei. Então eu estou trazendo uma questão do que vai ocorrer. Ainda não ocorrido, mas o que vai ocorrer. Nós temos as do tempo imperfeito, que é ação que foi contínua no passado. Exemplo, Jesus proclamava. Então, uma ação que está lá no passado, então uma ação contínua. Ele não proclamou, ele proclamava. Então, uma ação lá no passado, que isso se chama do tempo imperfeito. Então, nós temos o tempo auristo, que é uma questão que os gramáticos sempre discutem. Então, nem sempre dá para saber corretamente. É uma ação indefinida. E por último, não por último, mas eu coloquei isso aqui por último, é o tempo perfeito. O tempo perfeito é a ação dos resultados, ou seja, algo que pode ser acabado no passado. Exemplo, o amor de Deus foi derramado. Então, o amor de Deus foi derramado. Então, no tempo perfeito é uma ação dos resultados, isso se tem como acabado e sempre no passado, tá certo? Então, aqui é apenas uma pequena explicação da questão do verbo em grego e a questão do primeiro é o tempo. Depois nós veremos a questão do modo dos verbos gregos para depois nós adentrarmos num exemplo de um vocábulo, ou seja, de um verbo em grego. E aí nós veremos a tradução que se tem esse verbo dentro desses aspectos aqui, ó. Presente, futuro, imperfeito, auristo, perfeito. Aí existe a voz, eu vou falar também sobre a voz ativa, a voz passiva. No português nós temos a voz reflexiva, tá certo? Então, por enquanto, a questão do tempo verbal. E depois nós veremos sobre a questão da voz e a questão
do modo, tá certo? Bom, gente, então como eu falei, agora vamos falar um pouquinho acerca do modo. O que é o modo? O modo de um verbo grego é onde indica a maneira em que se realiza uma afirmação. Então, a forma, como que essa ação ela foi realizada? Foi com ordem? Foi com desejo? De que forma? De que modo foi essa ação verbal? Bom, no grego nós temos aí o indicativo, subjuntivo, imperativo e optativo. O modo indicativo é onde traz a declaração de algo feito, realizado. Só que esse algo feito ou realizado pode ser uma realidade ou não, tá certo? Então, é o modo indicativo. O modo subjuntivo é a questão da probabilidade, ou seja, algo pode ser algo que é provável. Então, ou seja, real, apenas provável. Entra também no grau da incerteza o modo subjuntivo, é quando algo não está claro, não está real. Então, está ali em meio às dúvidas. Existe também o modo imperativo, onde entra as ordenanças, as ordens, tanto da afirmação ou quanto de uma negação. Exemplo, não faça isso. Isso é um modo imperativo. Geralmente entra sempre nas ordens, tá? Também temos o modo optativo, que é a questão do desejo, onde se expressa um desejo, também uma possibilidade, também uma questão da probabilidade. Então esses são os modos em gregos. Tudo isso daqui, você vê, isso aqui é tudo concernente a um único vocábulo que é o verbo em grego. Então nós vimos lá o tempo, agora nós estamos no modo. E agora nós vamos para a voz dos verbos em grego. Então tudo isso que constrói um verbo em grego. Então por que é maçante o aprendizado do grego? Porque existem vários aspectos de entender uma ação verbal, né? Ou seja, você tem que primeiro saber o tempo, saber o modo e saber a voz. Então, eu estou utilizando aqui apenas 3 elementos para você entender o que é um verbo. Agora, o que existe dentro dos verbos que nós veremos é a questão da decoreba. E são muitas coisas para serem decoradas. Volto. O exercício do grego, quanto mais se pratica, mais fácil fica. Quanto mais você procura armazenar, ou até mesmo absorver, ou até mesmo decorar, isso ajuda e auxilia no aprendizado do grego. Porque as partes mais complexas de qualquer idioma sempre será as questões verbais. As questões verbais, não tem como correr disso. Mas o lado bom é que o verbo tem que estar dentro de uma oração para que exista a sua devida ação. E se não existe um verbo, então você não tem uma ação naquela oração, tá certo? Então é de suma importância aprender agora. Quem utiliza tipos de ferramentas, como no meu caso, eu utilizo, faço uso do BibleWorks, então isso me auxilia muito agora. O BibleWorks vai trazer, ó, esse aí é um verbo que está no modo indicativo, está no subjuntivo. Agora, se você não tiver noção o que é o modo indicativo, subjuntivo, imperativo, optativo, o que resolveu você ter um dicionário ao seu lado? O que resolveu você ter um léxico ao seu lado? Então, por isso que é de suma importância ter a noção gramatical das questões verbais, porque um programa, um software, o qual eu tenho, ele vai me trazer que aquele verbo ele é um imperativo. Mas agora, e se eu não souber o que é um imperativo? Isso aí o programa já não vai trazer para você. Aí você tem que ter essa noção, tá certo? Então aqui está o modo. Nós vimos na aula anterior que nós lidamos com a questão do tempo, o modo, e agora nós vamos para a voz dos verbos em grego. Vamos lá.
Som 1, 2, ei, ei. Teste 1, 2, som, ei. Bom, gente, então, já vimos concernente aos tempos verbais, aos modos, e agora nós veremos acerca da voz. O que é a voz no verbo grego? Bom, a voz é algo que expressa a relação entre o sujeito e a ação, tá? Entre o sujeito, nós somos sujeito, e a questão da ação. Aí nós temos 3 tipos de vozes: ativa, passiva e média. Essa média nós chamamos no português do reflexivo, onde eu vou explicar isso. A primeira voz ativa é quando o sujeito realiza a ação. Estou aqui explicando, então sou o sujeito, eu já estou aqui o quê? Na voz ativa, é quando eu pratico a ação. Então estou em atividade, ok? Então, um exemplo: eu lavo, eu escrevo, eu olho, eu corro. Isso é a voz ativa, onde eu estou praticando uma ação. A voz passiva é quando o sujeito ele recebe a ação, ele sofre a ação. Exemplo, eu coloquei na voz ativa, eu lavo. Na passiva eu colocaria, eu fui lavado, ok? Então eu colocaria desta forma, ou eu sou lavado, entende? Ou eu sou analisado. Eu analiso e estou sendo analisado. Isso é voz passiva. A voz média, ou no português que se chama de voz reflexiva, é quando o sujeito ele realiza e ao mesmo tempo ele sofre a ação daquilo qual ele está realizando, tá certo? Exemplo, nós temos eu sou lavado na voz passiva, para colocar eu me lavo, eu me lavo. Então é uma voz reflexiva, ele está praticando o ato de lavar e ao mesmo tempo ele está sendo lavado. Então ele está sendo lavado porque ele está lavando, não porque alguém o está lavando. Aí é a voz passiva, tá? Então na voz reflexiva é quando o sujeito ele pratica a ação e ao mesmo tempo ele sofre aquela ação. Então isso no grego chama-se de voz média, que no português nós conhecemos isso como voz reflexiva. Bom, gente, então aqui se tratando por essa parte introdutória, primeiro nós vimos a questão do que é um verbo, né? O que é um verbo. Depois nós vimos que em grego existe uma questão de tempo do verbo, o modo verbal, e agora nós temos a voz verbal, a voz do verbo. Então nós temos aqui 3 aspectos: ativa, passiva e média, tá certo? E o que nos resta agora é vermos isso na prática e tentarmos entender um pouquinho como lidar com essa questão verbal. Então vamos lá, a prática do verbo. Chegamos agora na questão, eu peguei um verbo aqui, que é o verbo libertar, destruir e etc e tal, que é o verbo lio. Vocês estão visualizando na lousa? Eu coloquei aqui, ó, indicativo, imperfeito, futuro, auristo. Usando o mesmo verbo. O que nós temos aqui? Nós temos a raiz verbal. A raiz verbal é o que está em preto. O que está em azul são as terminações de pessoas. A primeira, segunda e terceira pessoa do singular, a primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Fora isso, também são terminações de gênero. Então, todo verbo ele trabalha de que forma? Ele trabalha com a sua raiz verbal, que no caso aqui é o lambda e o y. Aí vem a terminação da primeira pessoa, que é lio. Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Isso aqui deve ser gravado, essa terminação. Por quê? Quando você estiver lendo o texto da Bíblia grega, a hora que você bater o olho, o, eis, e, aí você tem ei, homem, et, o, sim, isso está se tratando de verbos no grego. Então, algumas pessoas procuram gravar as terminações porque assim se torna um pouco mais fácil de identificar em uma oração o que é um verbo ali. Você já pode até saber do que ali se trata de um verbo. Agora, se esse verbo está no indicativo, imperfeito, futuro, auristo, se ativo, passivo, aí é uma outra história. O que existe também? Existe o indicativo ativo, passivo, perfeito ativo, passivo, futuro ativo, passivo, auristo ativo, passivo, que é a questão que nós vimos das vozes ativo e passivo. E médio também existe. Então, dentro aqui eu coloquei apenas o ativo, ou seja, a forma que é construída, as terminações, aqui no modo indicativo. Você vê que no modo imperfeito aqui, ó, e tem a cor em vermelho, que você vê já a
terminação do imperfeito não é a mesma terminação do indicativo. Já existe uma mudança. A mesma coisa, a única coisa que é padrão, não o indicativo, imperfeito, futuro aorista é o quê? É a raiz verbal que está em preto. Então a raiz verbal ela fica inalterada. Então nós temos aqui, ó, o em preto, 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 inalterado. O que muda são o quê? Terminações, ou seja, os seus sufixos, no caso aqui, ó, prefixo e sufixo. Já no futuro nós não temos aqui o prefixo, temos apenas o sufixo. E no auristo nós temos prefixo e sufixo. Então são coisas assim, igual eu falei, é muito mais decoreba. O que você precisa bater o olho é ver, opa, isso aqui se trata de um verbo. Lógico, algumas terminações igual aqui, ó. O, eis, on, e, ei, homem, homem, it, o sim, on. Ok. Aí você pega aqui, ó, sou, o, eis, ei. Tá vendo aqui? Tudo bem que você tem um sigma aqui, após a raiz verbal, que é característica do futuro. Porém, a terminação, o que você tem aqui, ó? O, eis, ei, homem, homem, it, o sim, su sim. Mas você tem o sim aqui. Então fica fácil de identificar, mas se você tem um sigma, você tem que parar para prestar atenção. Peraí, será que esse sigma faz parte do radical ou não? Então é uma coisa que você pode prestar um pouco mais atenção. E aqui nós temos o quê? Essas terminações do E, já se torna fácil. Quando você tem um vocábulo que você já conhece a raiz, exemplo, lego, eu falo, eu digo. Quando você coloca um E antecedendo a raiz, você já está levando aquilo ali para o lado do passado. Uma ação que já está indo lá para trás, lá e se concluindo. Então tem esse aspecto também. Então aqui, lio, lies, liei, liomen, liet, liusim. Imperfeito. Elion, elies, elie, eliomen, eliete, elion. Futuro. Liso, liseis, lisei, lisomen, licete, lisusi. Aoristo. Elissa, elissas, elice, elissamen, elissate, elissan. Ok? Então essas são as suas devidas pronúncias. Então se eu pegar, que significa solto, liberto ou desato, vamos pegar de verbo destruir. Então, eu destruo, eu, tu, ele, eu destruo, tu destrói, ele destrói. Nós destruímos, vós destruístes, eles destruíram. Ok? Bom, vamos pegar uma outra questão que eu vou colocar aqui para vocês. Ó, eu não vou lidar com a questão do médio e do passivo, vou colocar apenas o ativo. Por quê? Porque aí vocês vão tirar tempo para estudar as outras vozes. O que é de suma importância aqui saber? Que aqui são terminações das pessoas, primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural, certo? Então você tem singular, plural e os gêneros também, tanto um quanto o outro. E aqui é uma outra questão do passado. Então isso aqui eu tenho, eu destruo. Como que ficaríamos aqui? Vamos ver? Vou pegar aqui. Se eu tenho eu destruo, eu estava destruindo. Já mudou. Então aqui, eu destruo. Aqui, eu estava destruindo. Tu estava destruindo. Ele estava destruindo. O que você está colocando aí? Ó? Eu estava. Você está colocando um verbo auxiliar para trazer o quê? Para trazer uma questão do passado, que é a característica do imperfeito, tá? Então colocou-se o E, né? Antecedendo a raiz verbal, a terminação característica do imperfeito, aí você gera essa construção. E agora nós temos aqui o futuro. Bom, se o verbo é destruir, eu destruo aqui a questão do passado, e o futuro ficaria como? Eu destruirei. Então nós temos aqui, ó, terminação sigma, com a terminação das pessoas singular e plural. Liço, lices, eu destruirei, tu destruirá, ele destruirá, nós destruiremos, vós destruireis e eles destruirão. Tá certo? Isso é a questão do futuro. Agora, a questão do aoristo.
Aorista é o seguinte, já ficaria eu destruir. Eu destruir. Uma ação já completa, finalizada. Então, eu destruí. Então nós temos a terminação aqui. A terminação não, terminação aqui, nós temos aqui o prefixo e, o radical e a terminação. Então, das questões verbais, lógico, os mais utilizados dentro do grego, indicativo, imperfeito, futuro, aoristo. Aí o que existe, voz? Ativa, passiva e média. Aqui eu coloquei apenas as vozes ativas, mas se eu pudesse pegar, se eu pegar aqui um médio passivo, exemplo, um presente, eu vi o presente ativo, né? Eu destruo, aqui ó, eu me destruo. Se tivesse aqui na lousa, o passivo, eu me destruo. Então mudaria terminações aqui, ó. Essa aqui é o indicativo ativo. Se eu fosse colocar no indicativo passivo, eu vou alterar aqui, eu vou apagar aqui, só para vocês verem como que eu colocaria. Aqui, ó. Ficaria assim, ó. Aqui, ó. Pronto. Tá no mesmo indicativo, só que agora eu coloquei no passivo. Você viu que aconteceu o quê? A raiz continuou inalterada. Mudei apenas a terminação. Agora eu coloquei o mesmo verbo no indicativo, agora eu coloquei ele no passivo, tá certo? Que fica eu me destruo. Vamos ver, deixa eu ver aqui o imperfeito. Vamos para o imperfeito no passivo ou no médio. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Eliomen. Pronto, mudei. Agora estou utilizando o imperfeito no passivo. Alterei, ou seja, houve a sua alternância. Poderia colocar eu estava me destruindo. Então, imperfeito. Eu estava me destruindo. Então você pega aí alguns auxiliares para dar uma tradução. Futuro, deixa eu ver se eu tenho um futuro aqui do passivo. Futuro ativo ou futuro médio. Bom, vamos aqui. Lissomai. Pronto, lissomai, mudei. Agora já não tem mais o ativo, agora tem um médio aí, o futuro médio. Lissomai, eu destruirei para mim. Eu destruirei para mim agora. Muda muita coisa, né? Então, ou seja, existe o ativo, o passivo e o médio. Então, colocar tudo é muita coisa para ser decorado. Então, o que eu recomendo? Recomendo primeiro nos indicativos. No indicativo ativo, imperfeito ativo, futuro ativo, aoristo ativo. Grave. Procure gravar o que? Terminações, sufixos, né? Sufixos e prefixos. Então saiba que alguns modos, a única coisa que não é alterado é a raiz do verbo. Porém, os prefixos e sufixos podem ser alterados dependendo de qual voz você vai fazer uso. Ativo, passivo ou médio. Tá certo? Então está aqui a aulinha de verbo. E na próxima aula nós encerramos aqui com a questão verbal. E na próxima aula eu vou colocar exercícios para nós fazermos análise gramatical, que esse é o objetivo final deste curso. É você ler, saber o que é o que na oração e por último, aí você fazer uso do dicionário para podermos fazer exegeses, tá certo? Sucesso a todos vocês, até a próxima e tchau, tchau.